Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SafCast, esse podcast especializado em deixar você, colega advogado, cada vez mais empresário da advocacia, cada vez mais liberdade, cada vez mais lucro e cada vez mais transformação na vida das pessoas. Hoje eu vou receber um cara genial quando se fala em marketing digital para advogados, gestão de tráfego, social media, você, enfim, construir toda a sua vitrine digital e aquilo que realmente funciona nos tempos de hoje. Então, vamos receber nosso querido amigo Vinícius Schreiner. Acertei? Acertou, exatamente. Muito bom. Isso aí, a pronúncia é difícil do nome dele, hein? Vinícius Schreiner da Destrava Mídias. Vinícius, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Agradecer aí o teu convite. É algo que eu visualizei aí por muito tempo estar aqui contigo. Tá acontecendo. É um privilégio e muito obrigado por tudo que estive ao teu lado esses meses aí. Imagina, meu irmão. Realmente... Eu escuto sua voz aqui, eu lembro do seu anúncio, porque direto você passa pra mim seus anúncios lá. Então tá fazendo... Casa de Ferreira e Espeto de Ferro, né? Tá fazendo efeito, então. É isso aí. É isso aí, esse é o objetivo. Cara, vamos lá, se apresenta pra galera, você é advogado, mas além de ser advogado, hoje, sua ocupação principal é ajudar os advogados a terem sucesso no digital, prospectando clientes pela internet. Como é que isso aí aconteceu na sua vida? Quem é você? Se apresenta aí pra galera. Exato. Vamos lá, então, deixa eu contar um pouquinho aí da minha história. Saf, eu sou advogado desde 2011, me formei ali na PUC-RS e sou advogado aí desde 2011 e comecei durante 5 anos ali trabalhando em alguns escritórios aí de advocacia, aquela coisa que a gente sabe muito bem, trabalhando muito, recebendo pouco, né? Foi isso por durante aí uns 5 anos. E até que em 2015 eu resolvi, nas diligências jurídicas, começar ali a tentar ganhar um extra. Estava insatisfeito ali com os meus rendimentos e resolvi nas diligências ali tentar buscar um extra. E foi algo que começou a dar super certo. Comecei a fechar com escritórios aí de altas demandas. Inclusive aqui em BH já tinha vindo visitar alguns escritórios, bancos grandes, principalmente ações bancárias. Você tinha tipo um marketplace de correspondência? Exatamente. Eles focavam na nossa empresa e a gente acabava fazendo todo o Brasil. Então, por exemplo, escritórios daqui de BH, banco, podemos falar? Pode, claro. Banco Então, BMG. aqui você tá à vontade, você pode falar até palavrão se quiser. Vamos lá, Banco BMG, Banco PAN, Banco do Brasil, Grupo Barcelos, eu vim aqui visitar, inclusive. Grupo Barcelos, Marcelo trabalhou lá, Luiz trabalhou lá, funcionário nosso trabalhou lá. Exatamente, um prédio, fui ali, subindo no... Lembro que eu fui no prédio ali, enfim, mas era exatamente isso. Eles centralizavam em nós toda a demanda de audiências, de diligências, de cópias. Sim. E faturamos muito. A gente faturava aí mais de 100 mil reais, era mais de 100 audiências semanais aí que a gente tinha. Sim. Era algo que foi muito bem. Abri a empresa, daí em 2016 eu resolvi sair, né, dos escritórios que eu trabalhava e resolvi abrir aí essa empresa ao lado de 2 sócios. Foi algo que performou muito bem até a chegada Até que a estabilidade não existe, a pandemia chegou. Exatamente, até que chegou a pandemia e o físico acabou. Exatamente, de fevereiro para março eu praticamente quebrei. Então foi algo muito difícil, foi uma época muito difícil ali para mim, tanto profissional quanto pessoalmente. Mas eu comecei a ver também esse movimento, enquanto muitos ficaram ali na pandemia, vendo live de sertanejo, eu fiquei imerso estudando mesmo. Marketing digital. Exatamente, estudando marketing digital, vi esse movimento impactado, guiado pelo Wendel, principalmente o Wendel Carvalho. Fez os 5 Liberdades? Fiz todos que tu imaginar, Cronos. Fez Protagon? Cronos, fiz Protagon. Também fiz. Em 2021. Fiz Protagon em 19. Fiz o Protagon ali em 2021 e com certeza foi um grande marco aí na minha trajetória. E Pedro Sobral também na parte aí do tráfego pago. E comecei a ver essa oportunidade. E daí abri a Destrava, em 2021 abrimos a Destrava. No início a gente acabava atuando aí com empresas de todos os segmentos para sobreviver, algo inicial, mas sempre lembrando da dificuldade que eu tinha como advogado lá no início da carreira. E aos poucos começamos a nichar aí para atender exclusivamente aí advogados, né? Aí foi em torno de 2022 aí para 2023 começamos a focar aí em atender somente escritórios de advocacia. E hoje chegamos à marca aí, depois, claro, de entrar no ecossistema ali, foi um grande marco também. Em 2024 a gente bateu 100 clientes e menos de um ano que eu tô aí no ecossistema, a gente já passou de 170. Então, Nossa, 70% de crescimento. Por isso que eu te agradeço aí muito também, porque muito foi em decorrência disso,
também Imagina, meu irmão. foi um marco aí entrar Eu é que te agradeço. E estar contigo. Eu é que te agradeço. Eu tava falando isso aqui com o Vinícius agora. Eu que te agradeço, cara, porque eu sei da seriedade do trabalho de vocês e a principal seriedade foi estar dentro do ecossistema, porque é muito fácil. Cara, eu recebo chuvas você deve imaginar. Eu recebo chuva de propostas de gente querendo me dar parte de negócio, querendo me dar porcentagem do que o aluno paga, querendo uma série de coisas. E eu sempre falei, sempre fui muito honesto. Cara, primeira coisa, pra eu te validar, pra eu te indicar aqui dentro, pra eu permitir que as pessoas te indiquem aqui dentro, você tem que estar aqui dentro. Tem que estar do teu lado. Você tem que estar aqui dentro. Exato. E aí você caminhou, cara. E assim, investiu grana, tempo, energia. Exato. Então você tá no mesmo barco. E isso é algo importante, né, Saf? Mesmo quando eu quase fali ali em 2020, 2021, eu segui investindo. Então, Érico Rocha, por exemplo, comprei, gastei uma grana ali quando o Érico era. Sim. Então, investi muito ali desde 2021, Protagon, tudo isso. Sim. E pra chegar, né? Hoje a gente tem mais de 40, um time de mais de 40 pessoas também. É de empresário para empresário. Exatamente. Entendemos que não é somente o tráfego pago, a gente sabe que é muito mais do que isso. Então, a gente trabalha também a parte do posicionamento hoje nas redes sociais para advogado. A parte de vendas também a gente auxilia. Então, são os pilares hoje, os 3 P's que a gente fala. Posicionamento, prospecção digital, tráfego pago e processo comercial para de vendas. Então, a gente entende que esses 3 pilares são imprescindíveis e é o que a gente faz, é o que a gente ajuda advogados. Nós vamos chegar lá, mas deixa eu te falar uma coisa antes. Para quem caiu de paraquedas aqui, porque o nosso público aqui nesse podcast é um público muito amplo. Então, tem um cara que já entendeu tudo que nós estamos falando, conhece esses nomes, e tem um cara que não sabe nada disso, mas tá vendo que ele tá perdendo mercado, tá vendo que tem muito jovem advogado ganhando mais dinheiro. Isso é uma grande verdade. Verdade. Talvez você tá aí com seus títulos, suas pós-graduação, tudo atrás, cheio aí atrás, exatamente agora, cheio de diploma atrás de você. Só que você não tá ganhando dinheiro. Exato. Então você tá percebendo que tem jovem advogado, que tem advogado com menos competência, que tem advogado com menos experiência, que tem advogado com menos know-how, rentabilizando muito mais do que você. E aí a gente entra numa conversa, que é a conversa do marketing digital. Na minha visão, advogado que não está no marketing digital está fadado a quebrar. E na sua? Com certeza. Hoje, se o advogado não está no digital, eu sempre gosto de falar, as pessoas ficam mais de 9 horas no celular. Gente, a todo momento está conectado. Se o advogado ele não está ali no digital, realmente a advocacia está com os dias contados. E algo muito importante que tu falou é dos advogados jovens. Eu também, eu trabalho com muitos advogados jovens, Saf, que tem mais consciência do que os advogados antigos da importância que hoje estar no digital, né? E realmente tem toda a razão. Hoje muitos advogados jovens estão faturando muito e em decorrência de estarem no digital, se utilizando posicionamentos, utilizando do digital no todo, do tráfego pago, né? E a boa notícia é que independentemente do tempo de profissão que você tenha, independentemente se você tem facilidade com computador ou não, porque muitas vezes o advogado tem essa trava, né? Ah, mas eu não tenho facilidade com digital. Ah, mas eu não consigo gravar vídeo. Ah, mas isso, ah, mais aquilo. Eu tô aqui pra te lembrar que você também nasceu sem saber andar. Verdade. Sem saber se movimentar, se alimentar, tudo você aprendeu. Exato. Né? Então você tem que querer. Mas a boa notícia é que independentemente do seu cenário, independentemente da sua condição, você pode tomar a decisão de explorar o marketing digital hoje, muito melhor do que há 5 anos atrás, quando a gente começou, 4 anos atrás, porque naquela época era quase um crime. Era. Né? Hoje já é muito bem visto, inclusive. Verdade. O advogado está no digital, construir essa autoridade. Você pode fazer isso através de uma agência de marketing especializada em advogados e que vai conseguir te entregar qualidade, sabendo que não é um cassino. Não é uma fórmula mágica. Exato. Não é o jogo do tigrinho. Não é uma fórmula mágica. Exato. Não é simplesmente eu vou pagar R$2.000, 3, 4, 5 mil reais e eu quero que volte 100. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas você precisa também participar desse processo. E aí a gente entra numa pauta, cara. Como que uma agência de marketing, especificamente a sua agência de marketing, consegue ajudar esse advogado que não entende nada? Para depois a gente falar do cara que entende. O cara que é cru. Vamos lá. Ele precisa de uma agência para quê? Vamos lá. Eu acho que tu tocou num assunto importante, que é o processo, né? Como tu falou, a gente, quando vai fazer a primeira audiência, eu sempre gosto de dar um exemplo, às vezes, para os advogados. Quando a gente vai fazer a primeira audiência, o nervosismo que é. Quando a gente vai fazer a primeira sustentação oral, o nervosismo que é. Quando a gente abre o nosso escritório físico, da mesma maneira, a gente não abre o escritório num dia e sai fechando contratos na semana seguinte. Então, tem todo um processo que a gente precisa passar, né? E é exatamente isso que a gente faz hoje lá na Destrava. Quando o advogado chega até nós, a gente tem hoje uma solução completa mesmo. A gente ajuda ele
Desde, por exemplo, dos advogados, tu falou muito bem nos advogados iniciantes. Então, desde os advogados iniciantes que hoje talvez não possuam uma identidade visual ou que querem atualizar a identidade visual. Hoje eu falei com um colega nosso ali, o Márcio. Ele me contatou, fiz uma reunião com ele pela manhã. Ele até falou que mora aqui perto, mas não em Patos de Minas, se eu não me engano. Mas não consegui até o escritório dele. Mas uma atualização de identidade visual. Então, a gente trabalha toda essa parte de identidade visual. Você que não tem uma logomarca, você que não tem um posicionamento, você que não tem um site, exatamente, não tem uma landing page. Exatamente, porque posicionamento, né, sabe? Posicionamento é tudo. Posicionamento não é somente ali nas redes sociais. Posicionamento é ter uma identidade que impacte, é ter um site impactante. E que não tá ligado ao tamanho do cara. Exatamente. É bom a gente deixar isso porque cara, você imagina, no começo, eu parecia ser muito maior do que eu era. Então, na internet, você precisa parecer bom. Exato. Não adianta você ser bom. Exato. Puxa um link aqui. Quem que são os popstars hoje? Virgínia, Zé Felipe, os influenciadores. Exato. Então, estar na internet, ser bem visto, mesmo que você seja pequenininho, que você seja só você e sua secretária, ou só você numa salinha pequena, o tamanho desse estúdio aqui. Na internet você precisa parecer grande. Mostrar que é grande. Exatamente. Então, esse posicionamento digital faz a diferença. Isso. E daí, todo esse posicionamento aí, a gente ajuda os advogados nas redes sociais a trazer essa autoridade que hoje é tão importante, como tu falou. Posteriormente a isso, a gente trabalha toda essa parte do tráfego pago. Então, essa captação, levar potenciais clientes até eles todos os dias. Então, essa parte aí do tráfego pago também de extrema importância e a gente ajuda os advogados. Então, você imagina que o seu escritório é uma rodovia. Exato. E essa rodovia ela tem um tráfego de carros. Exato. Né? Então, quanto mais pessoas passam ali naquela rodovia, maior a chance de acontecer algum negócio ali. O tráfego pago nada mais é do que quando você paga. Então, você paga mídia, igual se pagava comercial na TV, igual se pagava jornal. Hoje você paga para as plataformas e essas plataformas fazem com que o seu conteúdo apareça para o público certo. Então, se você advoga, por exemplo, no previdenciário, você vai aparecer para as pessoas que tendem a precisar daquele tipo de serviço. Se você advoga com direito bancário, para empresas endividadas, por exemplo, o seu conteúdo tende a aparecer para as pessoas que estão endividadas. E assim sucessivamente. Isso é o tráfego pago. Exatamente, né? Exatamente. É trazer potenciais clientes, trazer um tráfego de pessoas até, seja o WhatsApp, seja o canal de venda respectivo, ali, dependendo aí da estratégia que a gente for utilizar. E posteriormente a isso, né, Safiel, que a gente sabe também que é de extrema importância a parte de vendas. O marketing ele é 50% e as vendas são 50%. Exato. Então, se hoje um escritório de advocacia não tiver uma pessoa que vai ficar responsável por essa parte, não tiver um CRM, ontem eu estava fazendo uma reunião, eu cheguei, meu voo chegou à tarde e às 18 horas ali eu estava fazendo reunião com o advogado que não sabia o que é um CRM. Isso a gente sabe que tem muitos advogados que não sabem. Com certeza não era aluno. Não era aluno. Graças a Deus. Não era aluno. Mas hoje, se um advogado ele não tem um CRM, exatamente, de nada vai adiantar, né? Então, exatamente. E não é Conselho Regional de Medicina, galera. CRM é um controle dos seus clientes ali, de quem te chamou, por que fechou, por que não fechou, exatamente, qual que é a situação, quando que você vai voltar nele. Imagina só você aí, advogado arcaico. Eu quero que você faça um exercício agora. Você vai pegar seu WhatsApp e vai ver o tanto de gente sem resposta que você deixou lá embaixo, porque estava fazendo uma audiência. Você vai ver o tanto de gente que te falou, doutor, dia 5 eu recebo e entro em contato. Nós estamos no dia 30. Exato. Ele não entrou em contato e nem você. Exato. Por quê? Porque você não tinha um controle daquilo. Né? Então você precisa ter mais organização no momento de vender. Porque o que o Vinícius falou é verdade. Metade do caminho ele consegue te ajudar. Que é colocar o cara na porta do seu escritório. Mas ele não consegue fechar o contrato por você. Ele pode até te ajudar. Como que você vai fechar melhor, como que você vai fechar mais. Mas você tem que querer também. Exatamente. Porque realmente o marketing vai te levar a clientes e aí você precisa fazer o fechamento. E aqui também entra uma outra questão importante de processos, né? Sabe que eu acho que é importante falar. As pessoas, elas vão aprendendo a vender. Quem não sabe, vai aprendendo a vender ao longo dos meses. Então, alguns advogados, eu ainda não estou fechando um contrato, enfim. Mas cada lead que chega, tu vai ter um aprendizado dele. Tu vai aprender a responder de maneira mais imediata, responder em até 5 minutos, 10 minutos, que é o que eu recomendo uma resposta. Vai entender qual é a dor principal. Tu vai aprender a fazer um follow-up, como tu falou, essa técnica de perseguir esse potencial cliente. Na verdade, eu não considero perseguir, né? Porque se a pessoa ela tem um problema, vem até você e você tem a solução, você acredita no seu produto, acredita no teu serviço, você tem que ir atrás dela, você tem que oferecer. É isso que eu tento passar para os advogados. Se o teu produto é bom, você tem que perseguir esse potencial cliente, perseguir, né? Mas enfim. No bom sentido. Eu falo muito isso, eu falo de uma forma um pouquinho mais meiga. Mas se o seu...
você que é advogado, se você acredita no seu trabalho, se você acredita no seu propósito, se você acredita que a sua advocacia pode transformar a vida de um determinado potencial cliente, é a sua missão, vender para esse cliente. Ainda que ele tenha dito não na primeira frase, no primeiro momento. Você tem que voltar nesse cara e fazer ele fechar com você, porque o seu serviço é bom para ele. Sabe que eu tô lendo um livro, e até foi algo que eu não te falei sobre livros ali na minha história. Teve um ano, sabe, em 2021, que eu li 45 livros em um ano. Isso também foi uma grande virada de chave. E agora eu tô lendo, não sei se tu já leu, seja mediano, seja obcecado ou seja mediano. Não sei se tu já leu esse livro, e ele fala exatamente isso. O quanto ele cobra o time comercial para ir em busca aí desse potencial cliente e oferecer os serviços dele. Se a pessoa não respondeu, mesmo que a pessoa tenha dito um não, ligar por que ela disse um não, entender o porquê do não. Sim. Então, é exatamente isso, né, que eu acho que falta, às vezes, para alguns advogados, e é isso que a gente tenta dar esse empurrão. Como eu te falei, eu não vou conseguir vender por ele, mas eu vou trazer todo o meu know-how relativo a vendas. Foi uma das últimas tarefas que eu tô saindo da Destrava. Da operação, né? A gente, nas aulas ali, aprendo muito contigo, né? Tu fala do parte estratégica, parte tática, parte operacional. Claro que a gente acaba se envolvendo. Algum momento você vai voltar, não tem jeito. A gente acaba se envolvendo no operacional. Mas essa de SDE foi uma das últimas funções. Agora estou entregando, recentemente entreguei aí essa função também de SDE para ficar realmente nessa parte tática e pensando em outras empresas aí. Mas para os advogados entenderem o quanto é importante estar ali no comercial, presenciando tudo isso, né? Analisando SDR, em contato com SDR, em contato com o closer, né? Eu tive não vou dizer mentor, mas eu tive um conselheiro no início da minha trajetória. Era o cara que era o maior no meu nicho na época. E aí, determinado dia, inclusive, se estiver assistindo isso aqui em algum momento, Aguinaldo, beijo, sou muito grato a você até hoje. Ele postou nos stories assim, vou almoçar em BH. Eu falei, eu te busco no aeroporto. Eu tava começando. E aí eu almocei com o cara, a gente conversou bastante coisa, e eu perguntei pra ele, falei, uma pergunta que eu nunca mais esqueci. Falei, o que é a última coisa que eu delego? Ele falou, o comercial. Porque eu achei que era petição. Eu achava que era petição. E talvez quem tá assistindo isso aqui também deve ter pensado nisso. Isso né? É algo muito interessante. O advogado acha... muitas perguntas ali no grupo. O advogado acha que a última coisa que ele vai delegar é o operacional, é a petição, porque é o meu nome que tá em jogo, é o meu nome que tá valendo, o cliente só quer falar comigo, etc. Mas a grande verdade é que a última coisa que você delega é o comercial. Então, a primeira coisa que você vai delegar é o quê? Atividades de marketing. Porque não faz sentido, na minha visão, queria sua opinião sobre isso. Um advogado, um cara que tem outras preocupações, outras atribuições, entrar no site do Canva para fazer uma arte. Não faz sentido. Ele mesmo aprender a criar uma conta de anúncios para poder subir uma campanha. Então, por exemplo, hoje se eu precisar, com a nova plataforma do Meta, etc., se eu precisar criar uma conta para subir uma campanha, cara, eu vou demorar horas para fazer aquilo. Entende? Enquanto que eu posso delegar para quem faz esse tipo de tarefa e, ao mesmo passo, contar com o know-how daquela pessoa que faz aquilo todo santo dia para vários clientes. Então, com certeza, ela sabe algo que eu não sei. E, da minha parte, entender como que funciona. É o que eu costumo dizer, cara. A agência de marketing é um trabalho conjunto. Obviamente, eu não preciso saber a mecânica que você emprega. Ah, você usa o Premiere, você usa o Photoshop, você usa... Não preciso saber disso. Mas eu preciso saber que uma arte bem feita comunica mais. Eu preciso saber que um site intuitivo, com carregamento mais rápido, vai me dar mais retorno. Então, eu preciso saber en passant. Então, colega advogado, você que está ouvindo, deixa eu te contar. Para de ser o louco de querer entender tudo do marketing. Ah, eu sei fazer meu site, eu fiz meu site, eu faço minhas artes, eu edito meus vídeos, eu faço isso, eu subo minhas campanhas. Começa a delegar para quem entende. Começa a delegar as tarefas, nunca a responsabilidade. Porque senão você se frustra. Você acha que vai pagar 2 mil numa agência e que vai ficar milionário? Isso pode acontecer ou não. Agora, se você paga para uma agência, essa agência, assim como a sua, te entrega um trabalho de qualidade, e além disso, você faz parte daquilo, você se empenha para aquilo dar certo, é batata. Vai prosperar. Exato. Não tem como dar errado. Exato. Não, e isso é algo muito importante também, porque eu ainda vejo muitos advogados também, por mais que estejam imersos no operacional, petições, tudo isso que a gente sabe que demanda um tempo, nós como advogados sabemos que demanda um tempo muito grande, mesmo assim eles ainda querem fazer
o tráfego pago. E realmente, como tu falou, é uma das primeiras atividades, talvez, que o advogado ele tem que delegar. Ele tem que procurar uma assessoria de marketing especializada no assunto e delegar esse serviço para que ele consiga pensar em outros, tal como a parte comercial, que daí sim é de extrema importância. Ninguém mais do que o advogado conhece sobre o produto dele. Então, ele é o melhor vendedor para aquele potencial cliente, né? Então, é importantíssimo ele estar na reunião e delegar as outras tarefas que não são tão importantes. O que você vê de desafio da galera que não tem resultado? Eu quero depois que você me conta o que os seus clientes que têm resultado estão fazendo. Mas o cara que não tem resultado, a gente sabe que nem Jesus Cristo agradou a todos. Obviamente, também não sou nem eu, nem você que vamos agradar. E com certeza, alguém, em algum momento, já chegou e falou: Vinícius, cara, não tive resultado. O que esse cara fez de errado? Vamos lá, Safi. Hoje eu tive, inclusive, pela manhã, reunião também com o meu gestor. E é algo que eu não costumo reclamar muito de leads qualificados, né? De desqualificados. Porque eu entendo que parte de nós tentar oferecer algo para esse potencial cliente. Talvez ainda não seja o momento dele, mas se a gente tiver um CRM, se a gente acompanhar ele ao longo da jornada de venda, com certeza a gente vai em algum momento oferecer algo para ele, oferecer algum serviço, oferecer alguma solução. Então, por isso que o CRM é importante. E o que eu vejo na grande maioria das vezes, os advogados que não têm resultados, a culpa está nessa parte comercial. Então, é algo que a gente, hoje na Destrava, a gente tem uma comunidade onde a gente trabalha essa parte comercial junto dos advogados. Então, a gente faz todo esse acompanhamento da parte comercial, dúvidas, a gente traz nosso know-how, sugestões, aulas, né? Tem uma área de membros, inclusive, onde a gente fala sobre todas essas dúvidas referentes à parte comercial. Então, eu entendo que, principalmente, os advogados hoje que não têm resultados, ou estão, daí na parte do tráfego, claro, pode ter algumas agências preparadas, ou estão contratando agências que não são especialistas no assunto, ou estão tentando fazer o seu próprio tráfego de uma maneira não estratégica, não correta, ou estão com gap na parte comercial. Entendo que esses são os principais gargalos aí hoje dos advogados que não têm resultados, ao meu ver. Vamos ilustrar isso para eles entenderem, para os advogados entenderem. Uma coisa é você, advogado, querer comprar um iPhone. Então, tanto faz se você comprou um iPhone na esquina, se você comprou um iPhone no Mercado Livre, se você comprou um iPhone na Vivo, ou se você compra nos Estados Unidos. Um iPhone é um iPhone. Então, ninguém tem que te vender o iPhone. Ele já está vendido. Você quer um iPhone, ponto final. Outra coisa é uma prestação de serviço. Quando você quer um advogado ou precisa de um advogado. Não é simplesmente, ele é um advogado? Então tá bom, vou contratar, assino aqui, tchau. Não. É isso que você precisa entender. O marketing, ele desempenha uma função muito bem feita, que é a função de descoberta. É onde as pessoas descobrem que você é advogado. Mas dali, para ela te contratar, existe uma jornada que se chama venda. Processo comercial. Então, o marketing, a empresa do Vinícius, ela vai te entregar... 80% do trabalho deles é te entregar o primeiro oi. É fazer com que o lead chegue e fale: olá, doutor. Vi o seu vídeo, eu preciso de uma ajuda. Vi o seu vídeo, eu quero contratar, quero entender mais. Como é que eu quero tirar algumas dúvidas? Esse é 80% do trabalho da agência do Vinícius. E isso eles fazem muito bem. Os outros 20% é te ajudar a convencer aquele cliente de que, primeiro, ele precisa realmente de um advogado. Segundo, de que ele precisa de um advogado agora. E terceiro, de que você é o advogado que ele precisa. Isso é trabalho comercial. Claro, o marketing vai ajudar a elevar o nível de consciência, o marketing vai ajudar a mostrar que você é autoridade, suas avaliações no Google, um anúncio bem feito, uma página, né, que não parece um vírus. Isso. Vai te ajudar a te entregar uma coisa boa. Mas você precisa conversar com aquele cliente. Isso. E converter o cliente. Com certeza. Então ali, o Vinícius te ajuda, te dando uma consultoria, uma comunidade, onde você vai ver o que está funcionando para os clientes dele. Mas você precisa estar afim. Exato. Porque se você não tiver afim, e na primeira, eu costumo dizer que o problema do vendedor é sempre querer o próximo lead. Né? Não, eu quero mais. E o Marcos Marques é um que fala, os times comerciais estão desacostumados, né, com essa facilidade. Hoje eles descartam muitos leads. É muito fácil hoje chegar um lead no teu celular. Você imagina como é que era antigamente. Exato. Entendeu? Você tinha uma lista para você trabalhar. Você tinha ali 10 pessoas. Enquanto não saísse venda daquelas 10, você não tinha uma lista. Exato. Hoje, com a facilidade do marketing, com a facilidade do chamado, né, de você pagar muito menos do que se pagava antigamente em mídia, que isso é uma coisa boa a gente falar. Às vezes o pessoal acha, mas esse negócio de tráfego pago tem que colocar rios de dinheiro. Não, rios de dinheiro você colocava quando o Ricardo Eletro pagava 100 milhões por mês na Globo. Isso era rios de dinheiro. Verdade.
Hoje em dia, com pouco dinheiro, com R$1.000, cara, você consegue ter resultado na internet, fazendo anúncio, através de rede social, através de mecanismo de busca. Então, é isso que você precisa entender. Então, é um caminho meritocrático, mas que não exige somente investimento em dinheiro. E é bom a gente dizer, porque tem muito advogado aqui, e chega para mim, principalmente, né, como mentor, Saf, eu tenho R$200.000 para colocar em anúncio. Mas pera lá, você tá pronto para investir esses 200 mil? Será que investir 200 mil em mídia é a melhor saída? Ou vamos colocar uma parte disso em mídia, uma parte disso num plano bom de uma agência? Às vezes uma foto profissional. Exato, entende? Então você tem que entender esse trabalho de uma forma holística. Não é apertar um botão e ficar rico. Exato. Senão eu poderia te cobrar, você poderia cobrar R$50 mil, Vinícius. Se a pessoa ia ganhar 100. Quem aqui não pagaria? Né? Então a questão que vocês têm que entender é o seguinte: o marketing, ele é, na minha visão hoje, o melhor caminho, o mais barato, o mais rápido. Mas ele exige energia sua. Confesso que é o caminho que eu acho que exige menos energia. Mas exige energia sua também. Com certeza. Um ponto só pra gente finalizar essa parte dos anúncios ali, do tráfego, que daí eu acho que é de extrema importância, é os criativos. Tu falou muito bem ali. Hoje, pra mim, 80% dos resultados das campanhas, ele vem dos criativos. Então... Sei muito bem disso, que eu gravo uns 200. Exatamente. Então... Se a tua campanha não tá performando hoje, a inteligência do Facebook, isso a gente sabe muito bem, né, Saf? Ela é fantástica, ela sabe absolutamente tudo que tu faz na vida, o Facebook, ele sabe. Então, ele sabe quem é o teu público-alvo mais do que ninguém, talvez. Ele sabe quem é a pessoa que ele tem que procurar ali nas redes sociais. Então, se por acaso você, através do tráfego, não está conseguindo aí um número significativo de leads, enfim, ou tá tendo aí um gap nessa chegada aí de leads, com certeza você tem que melhorar aí os criativos, e daí aqui a gente entra num outro assunto para os advogados, né? Querer gravar vídeos, ter uma disciplina para isso, separar um tempo na agenda para essa gravação. Tá afim. Tá afim, exatamente. Tá afim. Exatamente. Ah, mas eu não... Uma frase do João Adib, o sucesso não aceita preguiça. Ah, mas eu não sei gravar vídeo. Meu amigo, você prefere gravar a porra do vídeo ou ficar endividado? Ou não ter resultado? Então sai da zona de conforto. Ah, mas eu não quero. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. As pessoas sempre vão procurar desculpas. Sempre vão procurar desculpas. Sempre. Agora a desculpinha é que não consegue gravar vídeo. E daqui a pouco, qual que vai ser a sua desculpa? Então, em algum momento, você vai ter que romper esse pacto e começar a fazer. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Imagina só uma pessoa com a vida transformada pelo seu serviço, pela sua advocacia. Valeu a pena ter gravado aquele vídeo ou não? E aí a gente entra numa espiral, de novo, que é o problema da advocacia em si. O advogado que resolve começar a postar conteúdo na internet, ele é chacoteado, ele é zoado, ele é zombado. Os amigos mais tradicionais, mais acadêmicos, não consideram que aquilo ali é trabalho. Muitas vezes acham que ele tá brincando na rede social, porque as pessoas utilizam a rede social para brincar. E aí você tem que entender, meu colega advogado. Tem 2 tipos de pessoas na rede social. Quem tá fazendo dinheiro e quem tá gastando dinheiro. Eu tô nos 2, porque eu faço e ganho. E você? Verdade. Às vezes você tá só ganhando, só gastando, não tá fazendo. E essa parte dos vídeos, né, Saf? Hoje a gente tá gravando aqui dia 30 de abril. De 25. Coloquei o Reels todos os dias, tô batendo 120 dias de Reels nas redes sociais. Persistência. Foi algo que não aconteceu de um dia pro outro. Eu tô há 2, 3 anos no digital, mas esse ano eu tô conseguindo aí bater essa meta. Outra questão que tu falou de desculpa, de se vitimizar. Eu também tenho que gravar ainda conteúdos pro escritório. Lembrando ali que eu possuo também o escritório hoje focado em ações bancárias aí, que abri muito em decorrência de ter entrado no ecossistema. Também te agradeço. Também Tamo junto sempre. Não sou um apaixonado pelo peticionamento, não sou apaixonado em advogar ali, mas sou, acima de tudo, empresário e vi essa oportunidade. Então, eu ainda tenho que gravar vídeos pro meu Instagram, tenho que gravar vídeo pros anúncios da Destrava, tenho que gravar vídeos pros anúncios do escritório, pras redes sociais do escritório. Então, é algo possível. É só realmente a gente querer, como tu falou, e separar um tempo na agenda aí pra isso. Exatamente. A pessoa tem que estar afim, não adianta. Exato. Se ela não tiver afim de fazer acontecer, não vai fazer acontecer em lugar nenhum. Cara, queria te perguntar outra coisa. Vamos lá. A pergunta do milhão. Vamos Você deve lá. receber essa pergunta todo dia. Vamos lá. Vinícius, cheguei no digital agora. Meu nicho é X. Nem preciso dizer qual. O que é melhor? Meta Ads ou Google Ads? O que você recomenda, cara? Bora lá, vamos lá. Falando em Meta e Google, o que é importante a gente falar aqui para o nosso amigo advogado?
São duas plataformas completamente diferentes. O Meta é uma plataforma de atenção, onde a gente tem que despertar a atenção desse nosso potencial cliente. Então, muitas vezes, ele nem sabe que ele tem aquele problema, e agora eu entro até na minha área de atuação, direito bancário. Às vezes, falando em superendividamento, por exemplo, as pessoas, às vezes, elas nem sabem que há a lei do superendividamento e que há um direito para elas. Então, o Meta funciona muito bem para a gente despertar essa atenção. É o cara que não está procurando. Exatamente. Direito previdenciário também é uma E que é a maior parte do funil. Exatamente. Né? Exatamente. Tem muito mais gente que não sabe que tem um problema do que gente que está procurando um advogado. Exato. Então, com certeza. O Meta pro Google começa aí a diferença. Com certeza. No Meta, você tem muito mais potenciais clientes do que efetivamente no Google. De uma forma muito en passant falando, né? E tu sabe que aqui a gente entra em outro viés também. Eu gosto muito do Meta, eu quero número. Eu também. Eu quero pessoas entrando em contato comigo, porque eu tô ali Sim. respondendo a todo momento. Sim. Já tem advogados que reclamam do Meta, reclamam de receber muitos leads. Sim. Então, já que é o cara mais qualificadinho. Já que é o Google, mas em compensação vai pagar 2, 3, 4 vezes mais. Sim. E entrando agora no Google, é uma plataforma de intenção, onde a pessoa já tem a intenção. O Meta eu falei atenção, né? Sim. Sim. O Google é uma plataforma de intenção, onde a pessoa tem o problema e ela precisa resolver. Então, ela vai até o Google para a solução daquele problema. E daí, direito de família é uma ótima possibilidade ali dentro do Google. Direito da saúde também, a pessoa está passando ali por um problema e quer resolver ele de maneira imediata, então ela vai até o Google. Então, essas seriam as principais diferenças aí entre essas duas plataformas. Lembrando que no Meta tu vai pagar um valor muito mais baixo, o custo do lead, enquanto no Google tu vai pagar um valor muito mais elevado, mas como tu falou, pode trazer um lead qualificado, mas eu fico com o número de leads ali. Eu também prefiro. E o meu negócio é todo pautado. Sabe por quê, cara? Além disso, no Google, a pessoa geralmente entra em contato com você e mais 2. Começa ali. Então, você paga mais caro e você já tem uma concorrência maior. Enquanto que no Meta, a pessoa acredita, até por talvez um desconhecimento mesmo de como que funciona essa mecânica, de que por algum acaso do além, você apareceu para ela ali. E aí você pode reparar. Às vezes você conversa sobre uma bicicleta, no dia seguinte a bicicleta tá aparecendo para você. Por quê? Porque nós estamos sendo espionados o tempo inteiro pelo Facebook. Seu WhatsApp é do Facebook, seu Instagram é do Facebook, seu Facebook é do Facebook. E talvez até o joguinho que você joga é do Facebook. Isso aí. Então eles sabem todo qual é o seu comportamento. Tu escreveu no WhatsApp, né? Tudo. O seu comportamento. Sabe que agora eu tava no final de semana e meu pai fica apavorado. Às vezes ele nem sabe o que eu faço da vida. Agora ele veio do podcast que eu acho que ele vai entender o que eu faço. Mas enfim... A gente tá indo pra Gramado agora, dia 17, tu tem que ir pra lá, hein? Gramado é bom, a Marcela é doida pra ir. Eu nunca fui, você acredita? Vamos combinar, então. Vamos. Tá lançado o convite. Mas, enfim, dia 17, vou pra lá. Dia 17, aniversário do meu pequeno, 3 o meu 18. anos. É, sério? Meu 18 de maio. Poxa, faz 2 o teu? Não, eu. Ah, tu? Meu aniversário. Ah, tá. O meu pequeno é 17. O meu é 14 de agosto. Um beijo aqui pra ele, louco de saudade, há 2 dias longe, louco de saudade. Eu vejo você postando lá com ele. E pra minha esposa também, minha eterna companheira, e também já deixo um beijo aqui pra ela. Ela faz dia 20, daí a gente vai pra Gramado dia 17. Daí a gente tava ali conversando no sábado, alugando o hotel, enfim. E daí conversando sobre Gramado, deu 5 minutos, eu abri o celular, começou a vir daí os eventos ali, Casa do Dinossauro, Casa disso, Casa da Magali, do Mickey, disso, daquilo. A inteligência. Exatamente. A inteligência de dados. E daí mostrei pro meu pai algoritmo. E ele ficou apavorado. Sim. E é exatamente assim. É porque é outra geração, né, cara? Exato. A gente tá... Loucura. Eu vi um vídeo outro dia falando assim, pra galera dos 30. Nós fomos a última geração que crescemos sem rede social. Nós fomos isso. E é muito louco como a gente tá vivendo uma quebra que, de novo, justifica por que muitas vezes um menino como eu, de 29 anos de idade, que eu posso falar até mês que vem, 29 anos de idade, ganha muito mais dinheiro do que muito advogado que me deu aula. Então, olha que loucura, cara. Exato. Aonde que eu imaginei na minha vida, com 5 anos de OAB, ter muito mais resultado financeiro do que quem me dava aula. Professores que eram referência para mim, que eu falava, cara, isso é o advogado que eu quero ser no final da minha carreira, quando eu tiver já daqui 20 anos de formado, 25 anos de formado. Hoje eu ganho muito mais dinheiro do que aquele cara. Eu não tô falando de vender curso, eu tô falando da advocacia. Por quê? Porque eu utilizei o digital a meu favor. Então, nós vivemos hoje uma revolução do comportamento de consumo. Uma revolução de como as pessoas consomem, de como as pessoas contratam.
Hoje, tudo está aqui, ó, nessa máquina. E não queira você. Ah, mas eu criei meus filhos fazendo assim. Ah, mas o Pinheiro Neto faz assado. Ah, mas... Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Não queira competir. Você é mero mortal. Não tô falando você que é herdeiro de uma banca grande. Não, você é mero mortal. Não queira competir com uma máquina de trilhões de dólares, que é o celular. Não queira competir. O cara que tá lá vai passar na sua frente. Vai. Mais uma vez. Hoje, quem é bom é conhecido. Não adianta. Começa a analisar como que as pessoas hoje analisam a escolha de um profissional, como que elas decidem. Cara, meu filho, por exemplo, eu tava procurando um médico para ele, que ele vai ter que fazer um procedimentozinho urológico. Qual médico você acha que eu contratei? Eu posso contratar o melhor do Brasil. O que for. Posso pagar o que for. Eu contratei o cara do Instagram e era o melhor médico. E na minha visão, pelo conteúdo dele. E o cara do Einstein, a porra toda. Na minha visão, é o melhor médico que tem. Por quê? Porque o cara produz um conteúdo que bateu comigo. Eu vejo o conteúdo dele todo dia. Eu paro o que eu estiver fazendo se eu atualizar e aparecer um vídeo dele. Entende? Então, de novo, mais uma vez, você que não está no digital, eu não costumo dizer que você não está no futuro. Você já não está no presente. Não está no presente. E aqui a gente entra nessa parte de redes sociais, de fato, né? Quando a gente vai... Como tu falou, o médico, eu também. Qualquer médico que eu vou, eu entro nas redes sociais. Arquiteto, cara. Exatamente. Restaurante, qualquer restaurante que a gente vai, se a gente entra no Instagram, a gente já não se... Esses dias eu tava dando uma olhada ali no restaurante, falei pra minha esposa, ó, aqui eles já mudaram social media, essas fotos já não tô gostando muito. É isso aí. E já quase perde um cliente. E pro advogado é a mesma coisa. Hoje, se tu pensar somente em tráfego pago, se tu não pensar em ser uma autoridade, se tu não pensar em ter um posicionamento ali nas redes sociais, talvez de nada vai adiantar. Você precisa estar ali também para passar essa impressão pro teu cliente. E aqui a gente entra também em uma outra questão, que é uma grande dor dos advogados. Eu quero cobrar mais, eu não consigo cobrar mais, os clientes não me veem como autoridade. E por quê? Na grande maioria das vezes, justamente... Se tu não é uma autoridade nas redes sociais, talvez de Você fato tá fora do jogo. tu não vai conseguir cobrar 5, 10, 15, 20 mil reais. E isso pode ser um dos seus problemas. Separei um negócio muito legal que veio na minha cabeça aqui, que é o seguinte, vê se você concorda comigo. Falando de marketing digital, de prospecção de clientes pela internet, tem muito advogado que vê o marketing digital como fim. Então, o que é isso? Eu quero prospectar cliente pelo marketing digital, o cliente tem que vir até mim, ponto final. Eu vou pagar, ele vai vir até mim, ponto final e acabou. Legal. Mas tem um advogado que vê o marketing digital como um meio. Então, o marketing digital é o meio para crescer o meu negócio da advocacia. Então, esse cara utiliza todas as estratégias que estão disponíveis, desde Meta Ads, YouTube Ads, dentro do Google, às vezes TikTok, o cara vai pro TikTok, às vezes tráfego pago, às vezes orgânico. Mas o cara entendeu que o marketing digital é um canal de aquisição de clientes. Ele continua tendo um negócio. Ele não vive do marketing digital, de olha... Desativei o Google, acabou meu negócio. Não. Ele construiu um negócio. O que você pensa sobre isso quando a gente fala de gente que foca só no imediato, no curto prazo? Então, ó, apertei a campanha aqui, amanhã tem que estar chegando o lead, e se desligou, parou de chegar, eu aperto de novo e tem que estar chegando. Para o cara que utiliza o marketing para crescer a marca, crescer o branding, e, consequentemente, lá na frente, ele tem até indicação de quem veio pelo marketing. Vamos lá. Que é o que eu vivo hoje. E aqui eu queria dar um exemplo de uma live também que eu fiz há 2 semanas com o nosso grande amigo Alcebiades. Um abraço. Alcebiades é fera. Pro Alcebiades, é nosso cliente lá. E o que ele falou? Eu fecho muito mais contratos com vocês através do digital, mas onde eu mais faturo é com a minha autoridade que vocês me trazem para as redes sociais. Então, os clientes me procuram através do offline aqui na minha cidade. O que eles fazem? Qual que é o funil que eles percorrem? Eles caem na minha rede social e eles veem a autoridade que eu tenho nas redes sociais em decorrência aí de vocês, e hoje eu consigo cobrar muito mais em decorrência disso. Então, é um pouco do que tu tá falando. Hoje, as redes sociais têm também esse papel de fazer tu fechar contratos muito maiores através do offline, né? Então, também é um pouco aí do que tu tá falando. E só para finalizar essa questão, de fato, é como a gente vem falando, essa questão do processo, né? Sabe? A gente não pode entrar ali pensando que vai ser algo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque quando a gente abre um escritório físico também é da mesma maneira, tudo vai acontecendo ao longo dos meses. Então, é imprescindível que haja essa mentalidade aí para os advogados, haja essa mentalidade que tudo vai acontecendo ao longo dos meses. O algoritmo, a gente trabalha com um algoritmo ali, o Facebook é um algoritmo, cada vez mais ele vai tendo
inteligência, cada vez mais ele vai entendendo o que é o teu público-alvo, cada vez mais ele vai te trazendo leads qualificados também. O advogado precisa entender que o marketing digital pode ajudar muito na reafirmação. É o que eu chamo de marketing de reafirmação. Ah, mas eu faço uma advocacia boutique. Ah, mas eu tenho uma advocacia high ticket. Ah, mais isso, mais aquilo. Meu cliente não vai vir pelo digital. Primeiro, sim, esse cliente vai vir pelo digital. Então, muitas vezes vocês têm crenças achando que o cliente high ticket não vai procurar pelo digital. Ele procura sim, mas ainda que não, existe o marketing de reafirmação. O que é isso? A pessoa que te conhece por outra via, então te conheceu por uma indicação, te conheceu na sua cidade, te conheceu eventualmente num evento, alguma coisa na faculdade. Quando essa pessoa abre a sua rede social e ela se depara com uma rede social organizada, que passa autoridade, que mostra o branding, que tem um capricho, que tem um zelo, automaticamente o seu nível sobe perante aquela pessoa. O nível de consciência dela aumenta. Ela começa a perceber que você talvez seja melhor do que ela esperava. E isso te possibilita cobrar mais. Então, o marketing digital não é só um caminho onde eu faço anúncios e as pessoas me descobrem por lá e me chamam. Ele é um caminho onde você cria autoridade. Quem é bom é conhecido. Advogado que não é conhecido hoje em dia, por mais que seja excelente tecnicamente, não é bom na visão do mercado. Esse corte ficou bom, hein? Ficou bom. Não, esse corte ficou top. E uma outra coisa, Vinícius, que você falou aí, cara, que é verdade demais. Tem advogado que está pronto para investir numa Cacau Show da vida, numa Chili Beans da vida e talvez ter o reembolso em 4 anos, em 3 anos. Sim. Mas quando a gente fala para esse cara que às vezes ele vai demorar 3 meses, 6 meses para ter retorno no negócio próprio dele, com uma margem muito maior, sem pagar taxa de franquia, esse cara acha que é muito. Então eu preciso te dizer, você colega advogado, que empreender é isso aí. Exatamente. Você não tem garantia de nada. Nada é garantido, não quer dizer que vai dar certo. Agora, historicamente, o que eu vejo depois de mais de 25 mil alunos? Quem executa, quem arrisca, quem investe, em 3 a 6 meses, vai depender da sua energia, da sua intensidade, mas de 3 a 6 meses você consegue não só ter o retorno do que você investiu, mas ter um negócio tracionando. Exatamente. Eu considero muito também a questão da persistência e até a persistência, porque se os resultados ainda não vêm, se tu tá aí nos vendo e tá fazendo tráfego há 1, 2, 3 meses, talvez os resultados não vêm, não vieram ainda, você tem que entender que são pequenos ajustes, tudo são ajustes. Eu sempre falo para meus mentorados, enfim, nas aulas que eu dou também. São pequenos ajustes, você vai apertando os parafusos. Se você não tá recebendo lead, talvez o erro ali seja na sua campanha, num criativo, vamos melhorar o criativo. Se você começou a receber leads, talvez o teu erro seja no atendimento. Então vamos responder um pouquinho de maneira mais imediata, vamos ter um CRM, vamos começar a fazer um follow-up, vamos testar vários tipos de abordagem, seja através de áudio, seja através de uma ligação, seja através de uma reunião virtual, são várias as possibilidades aí para te receber esse lead. Isso tu só vai sabendo ao longo do tempo, a gente vai percorrendo um tempo, né, sabe, para estar fazendo todos esses tipos de teste. Então é toda uma evolução, você precisa esperar esse tempo para que realmente os resultados significativos aí ocorram. E mais do que isso, eu acho bom a gente deixar uma mensagem para a galera no sentido de que isso aqui não é uma matemática. Então, às vezes, o que o seu colega faz exatamente igual ao que você faz, não dá resultado para ele. Sempre tem a grama do vizinho, né? O vizinho tá fechando. Exato. Então, de novo, se fosse algo que é extremamente replicável, aí era muito fácil. Então, não é extremamente replicável, mas é plenamente modelável. Se você vê o que alguém está fazendo, às vezes com pequenos ajustes, você faz melhor ou faz parecido. Então as pessoas precisam parar de medir o sucesso delas com a régua dos outros e começar a analisar retrato. E a evolução delas, principalmente. Exato, né? O retrato. Pô, amanhã, o que você vai fazer? Você que quer prosperar na advocacia, quer ter resultado, quer ter cliente todo dia. O que você vai fazer? Aqui embaixo na descrição tem o contato, o Instagram da Destrava Mídias. Você vai entrar em contato, vai agendar uma reunião lá sem compromisso. Eles vão te explicar como que eles conseguem te ajudar e você vai fechar um contrato com eles. Daí para um mês, nesses 30 dias, você vai ver a janela de empenho que você precisa colocar. Mas uma coisa eu posso te garantir. Se você coloca o empenho necessário, o resultado vai acontecer. Porque nós ainda estamos vivendo uma janela de oportunidade que não vai durar por muito tempo. Mas ainda estamos vivendo uma janela de oportunidade onde quem entra hoje para o marketing digital tem o mesmo potencial de quem entrou anos atrás. Porque esse mercado ainda é muito pouco maduro. Muito.
Cara, nós estamos falando de uma bolha. São 25 mil alunos que eu tenho dentro de 1,5 milhão de advogados. E olha que hoje eu sou o maior mentor disso aqui. Tem 25 mil pessoas só sabendo. Esses dias eu fiz um estudo, Saf, 1,3 milhões de advogados e a cada 3, um desiste. Então, olha que loucura. É um número então, assim, significativo. De novo, não é que seja fácil, né? Ter um escritório que vai faturar ali 100 mil, 200 mil, não é fácil. Longe disso. Mas é simples. É simples. Se o cara fizer, correr os riscos que ele tem que correr, sentar nas mesas que ele tem que sentar. Cara, eu lembro de você nos eventos. Então, assim, a pessoa se expôs ao risco de dar certo. Mas tem gente que nem se expõe ao risco de dar certo. Como é que você vai ganhar na Mega Sena se você não joga? Não tem como. Então, muito mais fácil do que ganhar na Mega Sena é você ter sucesso chamando a galera da Destrava Mídias, trocando uma ideia. E olha que eu não ganho nem R$1, cara, pra estar falando isso aqui. Por que são poucos os que eu valido? Eu já tive uma agência de marketing, não deu certo o meu negócio e são poucos que eu valido. Por que são poucos que eu valido? Porque o cara escolheu caminhar comigo ali dentro. E ele tá ali dentro. E ele tá ali atendendo o cliente. Quer dizer que vai dar certo para 100% das pessoas? Nem Jesus Cristo foi aprovado por 100%. E aqui vamos entrar num ponto importante que isso eu também fiz recentemente, aprendi com a Grazi ali, ela dando algumas aulas ali, que é a questão do vídeo inicial para o cliente, enfim, para dar toda uma boas-vindas ali. E o que eu faço nesse vídeo inicial, que eu faço questão, e eu acho que é importante também para alguns advogados entenderem isso. Às vezes eles consideram a agência, a assessoria de marketing, às vezes até uma inimiga deles, né? E o que eu faço questão, desde o nosso primeiro contato, mostrar para o advogado? Que, acima de tudo, a gente é parceiro de negócio, a gente tem o mesmo objetivo. Então, isso eu sempre gosto de trazer para o advogado. A gente vai fazer, como tu falou, desde o primeiro momento, tudo que for possível. A gente tem um know-how de aproximadamente 5 anos de mercado, onde a gente tem mais de 170 escritórios de advocacia como parceiro, a gente tem mais de 40 colaboradores que vão estar à disposição ali, e a gente vai fazer de tudo para que realmente os resultados aconteçam. Mas, acima de tudo, a gente é parceiro. A gente precisa também da colaboração dos resultados para que os resultados Agora, aconteçam. Exatamente. Eu costumo dizer que 50%, o seu resultado, você, colega advogado, seu resultado vai vir de 50% das suas ações. Os outros 50% você tem que escolher bem. Essa é uma grande verdade. Então, você vai ter que escolher bem a galera que te cerca, vai ter que escolher bem um sócio, vai ter que escolher bem o nicho e vai ter que escolher bem uma agência de marketing. Agora, se você tem a possibilidade de pegar a experiência de 170 escritórios de advocacia que estão no mercado digital, pegar essa experiência, aplicar para o seu negócio, faz sentido ou não? É claro que faz. Faz muito mais sentido você contar com uma assessoria especializada dos caras que estão atendendo 170 escritórios, que já aprenderam o que dá certo, o que dá errado, que vão economizar o seu dinheiro e que, mais do que tudo, são os maiores interessados no seu sucesso. Exato. Porque o maior interessado no seu sucesso são duas pessoas, além de sua família, obviamente. Mas, primeiro, o seu mentor, que eu preciso do seu sucesso, e segundo, a sua agência de marketing. Porque se amanhã você não tem resultado, você vai sair. E o negócio dele é feito se você fica. Então ele quer o seu resultado. E o principal gatilho mental é o da prova social. É o que a gente mais precisa, é o que eu mais persigo. O Customer Success que hoje eu tenho na empresa é o que eu mais cobro dele. Eu quero feedbacks, eu quero depoimentos de cliente. Exato. É isso que a gente vai perseguir. Exato. E isso a gente só vai conseguir dando resultados. Então Exatamente. A gente é o maior interessado realmente em trazer... E é por isso que você vê um depoimento igual do Alcebiades, que vira pro Vinícius e fala, cara, valeu muito a pena ter te contratado, tá aqui o resultado, minha autoridade aumentou super, etc. Por exemplo, o Alcebiades, outro dia, fechou uma parceria que rendeu 15 milhões de reais de honorários com o Ítalo. Será que ele teria fechado se ele não tivesse aquela autoridade no digital, que muitas vezes ele teve através de, entende? De uma decisão? Então o que você acha de tomar essa decisão agora? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um contato da Destrava Mídias, ou vai trocar ideia com o Vinícius lá no @vinicius.mktjurídico, e eu tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar. Vinícius, cara, queria que você deixasse uma mensagem para 2 tipos de advogados. Vamos lá. Primeiro, para o advogado que não entendeu nada do que nós estamos falando aqui, mas que sabe que tem alguma coisa acontecendo. Então, o cara que é arcaico e que tem caixa para investir, etc e tal, mas que precisa vir para o digital, ainda não entendeu, como que você consegue ajudar ele nesse lado? E segundo, para o cara que entende. Então é aquele seu cliente que vai estar mais ali do seu lado, que sabe o que a gente está falando, etc. Quais são as 2 mensagens enquanto Destrava Mídias para esse tipo de cliente? Vamos lá. Para o advogado que não entendeu um pouco do que a gente está falando, certamente ele tem um celular
e ele tá nos vendo aqui através do YouTube. Então, ele sabe hoje a importância que é estar no digital. Hoje as pessoas, falei ali já inicialmente, ficam mais de 9 horas no celular. Então, se você não estiver ali, realmente a tua advocacia, ela está com os dias contados. Então, é imprescindível você se utilizar do digital. E como o Saf falou aqui anteriormente, há várias possibilidades dentro do digital de você explorar, seja através do Instagram, seja através do Facebook, seja através do TikTok. Isso, claro, é um assunto um pouco mais evoluído, mas imprescindível é que você esteja hoje na principal ferramenta do mundo, que é o Instagram. Através de um posicionamento nas redes sociais, trabalhando as dores, trabalhando as objeções do teu público-alvo, mostrando que você é uma especialista, que você é a pessoa ideal para solucionar aquele problema que aquele cliente está enfrentando. Então, eu acho que, primeiramente, é isso. Para o advogado que ainda não começou, que ainda não sabe do que se trata, é seguir exatamente esse passo a passo, é estar no digital e começar a se posicionar e, num segundo momento, pensar no tráfego pago aí para impactar potenciais clientes através dos anúncios daí. E pro cara que sabe de tudo? Vamos lá, pro cara que sabe de tudo e ainda não tá tendo resultados? Ou... Não, o cara que sabe de tudo e sabe, inclusive, que precisa de uma agência, mas ainda não foi. Ele sabe o que é o marketing. Entendi. Ele só ainda não foi. Perfeito. Com relação ao advogado que sabe e que ainda não nos procurou, que ainda não procurou a Destrava Mídias, o que eu poderia falar aí para você? Imagina, hoje, talvez você esteja aí dependendo somente do offline, você recebe um ou outro cliente aí no teu escritório de maneira diária. Agora, você imagina você estar no digital e na palma da tua mão tu tá recebendo aproximadamente 5, 10, 15, 20 clientes entrando em contato com você todos os dias. Imagina o que isso pode causar aí no teu faturamento mensal. Hoje o tráfego pago muda aí a vida completamente de advogados. Então, se você não está aí, você está perdendo espaço certamente aí para concorrência. Então, nos procure, como você falou, o nosso contato vai estar aqui abaixo. Tenho certeza aí que podemos ajudar e muito a alavancar aí a tua advocacia. E aí, eu quero dizer para você que existe um custo de oportunidade, né? Se você deixar para depois, você não está economizando o dinheiro que você não investiu agora. Você está perdendo o dinheiro que você deixou de ganhar. Então, ativei o cronômetro. Se eu fosse você, eu clicava aqui embaixo, já chamava de Destrava Mídia para você parar de perder dinheiro, porque a partir de agora você já sabe disso tudo aqui, você está perdendo dinheiro. Vinícius, meu irmão, obrigado, cara, por ter vindo gravar esse podcast. Acho que a galera já vai dar uma fritada na cabeça aí. E os que precisarem, me sigam ali, como tu falou, nas redes sociais. Trago conteúdos todos os dias. Mas esse ano eu vou a 365, 366, enfim. Todos os dias conteúdos ali. Então, muitas coisas acontecendo ali no meu Instagram. Me sigam, estou à disposição aí de vocês, tudo que vocês precisarem. E te agradeço mais uma vez. Muito obrigado por todos os ensinamentos aí, por tudo. É um privilégio aí estar ao teu lado. Privilégio estar no maior ecossistema do Brasil. Quem ainda não está também, é o momento aí de entrar, estar junto. Aqui, ó, o momento aqui, ó. Dá um close aqui, Marcinho, ó. Que tudo... A nova advocacia dia 30. Dia 30 agora, hein? Que tudo acontece aqui, pode ter certeza. Vem. É isso aí. Vai ser muito bem recebido. Vinícius, tamo junto, meu irmão. Obrigado, viu? Casa tá sempre aberta pra você. Tamo junto. Esse foi mais um SafCast, episódio 79. Você que chegou até aqui no fim, o que eu quero te recomendar? Aliás, é uma intimação. Você vai clicar aqui embaixo no link da A Nova Advocacia. Para de fazer a velha advocacia que não funciona mais. Começa a fazer a nova advocacia. Eu vou fazer uma imersão dia 30 e 31 de maio e dia 1º de junho. São 3 dias online no Zoom, onde eu vou tirar suas dúvidas, te apresentar um método, um passo a passo e, principalmente, as principais ações de ganho rápido para 2025. Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora. O valor de investimento, cara, ó, R$149. Clica aí, faça sua inscrição e a gente se encontra na Nova Advocacia. Tamo junto. Valeu, Vinícius. Tamo junto.